Fala, meus queridos e minhas queridas, está começando mais um PaivaCast, o quinto aqui no canal Sexta e Falta, bodas de algodão, segundo as fontes. E vamos por mais aí, né? A ideia sempre é essa. E nesse podcast de hoje, a gente vai continuar falando da Free Agent, né? A gente já falou em dois conteúdos aqui que a gente já disponibilizou aqui no canal sobre o Phoenix Suns, sobre o Lakers, que foram times que se destacaram aí da sua maneira, né, nesse mercado. E aí a gente vai trazer mais alguns que também se movimentaram, dessa vez no podcast, um conteúdo mais longo, inclusive curte, compartilha, comenta, fica à vontade aí. E nesse daqui a gente vai falar sobre, a gente fez um top ganhadores e top perdedores aqui, com a regra de pontos, cada um foi colocando a sua opinião e a gente foi partindo por esse princípio. Então a gente vai falar de três franquias que se destacaram e duas franquias que não corresponderam tanto com as expectativas até o momento. É até importante citar isso, porque a gente não sabe até como, até o fim desse momento aí, dessa pós-temporada, né, vamos considerar assim, vai se movimentar. Então, o sistema de pontos foi assim: a gente colocou os cinco melhores de cada um, fez uma menção ali para caso precisasse de um desempate, e aí o primeiro tinha 18 pontos, se eu não me engano, e o segundo e o terceiro 14-13 ou 15-14, mas nessa faixa aí. E aí a gente, ao longo do podcast, a gente vai destacar, tem uma polêmica aí, teve controvérsia entre os três, e é normal, faz parte, aí a gente vai explicando o ponto de cada um, seja o ponto positivo, seja o ponto negativo, que fez com que a gente escolhesse aquelas franquias. Vou passar a bola para vocês, vou passar a bola para falar um pouco sobre esse mercado da Free Agents. É esperado isso tudo, e é esperado também mais movimentações, mas a gente já consegue ter uma base muito boa, né, Raul? Principalmente dos times que já se movimentaram aí ao longo desses primeiros dias. Pode vir surpresa, lógico que pode vir surpresa, mas a gente já tem uma base de alguns times, uma base bem definida aí. A ver se às vezes faz por um contrato ou outro, a gente vê que tem uma possível movimentação ali, mas talvez não fique para esse momento da free agency, fique para mid-season, fique para a temporada do ano que vem. Não é isso, então já tem bastante movimentação nesse mercado aí, nesse início, né? Pois é, acho que de free agency o grosso já foi, né? Tem alguns nomes interessantes e a cada tempo que passa, a cada dia que passa, eles gravam por dia lá, né? A free agency eles acompanham por dia. E a cada dia que passa na free agency, você fica se perguntando para onde esses caras vão, porque eles continuam sem times e eles são jogadores interessantes. Então, o valor deles vai baixando, né? O salário, aparentemente a pedida salarial dele não era realista, né? E a cada vez que ele vai recebendo menos proposta, a chance dele pegar um contrato onde ele recebe pouco para jogar num time forte por um ano só aumenta. E aí você pode ver o que eu chamo de os times roubando a NBA, né? Porque, pô, fica meio feio, assim. Tipo, já teve o Eric Gordon no Suns aceitando o veterano mínimo para jogar lá. Você sabe que é um jogador que receberia muito mais, né, para jogar em outros times. Agora, se a gente pega assim no geral, tem jogadores ainda aí. O John Wall, a gente comentou um pouco nos vídeos, principalmente de Phoenix Suns. Tem o PJ Washington, que a gente comentou também. Então, esses caras estão livres. Christian Wood tá livre, sabe? Kelly Oubre Jr. tá livre, bom jogador, ótimo jogador. São vários bons nomes, sabe? Assim, tem outros bons nomes livres ainda. E aí a gente fica nessa expectativa aí, né? Acho que se para onde esses jogadores vão, não sei. A cada dia que passa a gente aumenta o medo deles aceitarem qualquer salário e acabar no time do LeBron, ou acabar no time do Golden State, sei lá, um negócio assim, né? Esse é o momento que os empresários mais trabalham, né, Arthur?
Pô, aquele Rich Paul que deve ter de ligação é brincadeira, pô. Mas acho Não que. dorme. E quem gosta disso é o LeBron James, né? Meu torcedor do Lakers. E, Glenn Sports aí pegando fogo. e acho que os. Dentro desses jogadores formar super time, acho que a galera torcedor da NBA já tá meio traumatizada, né? Quando vê aquele DeMarcus Cousins indo pro Golden State, o próprio Eric Gordon tá indo pro Phoenix Suns, como o Raul falou, que são caras que não merecem esse salário, merecem mais, né? Mas estão ali em busca de um ano, abaixando a cabeça, né? E em busca de um salário maior, né? No próximo ano, ou simplesmente em busca do anel, né? Eu acho que é algo meio importante, acho que a comunidade da NBA valoriza bastante isso, né? Falando em busca de anel, né? A gente pode começar falando do Dallas, né? Que foi que assinou com o Kyrie Irving, trouxe peças importantes, fortaleceu bastante o garrafão, né? Tentou trazer bons defensores. O Matisse Thybulle foi brecado, né? Igualaram o contrato dele, mas trouxe boas peças. O Sean Holmes, gosto bastante. Mas acho que o principal de tudo é o Kyrie racional. Então, quando eles fazem a troca no meio da temporada passada, pra pegar o Kyrie Irving e não consegue os playoffs, já foi meio chato o negócio. Imagina se ficar sem reassinar, né? É algo que pediam bastante pro Luka Doncic, esse segundo cara no ataque, né? Eu acho que de forma geral foi uma bela off-season, né? Você não acha, Fernando? Eu acho que o Kyrie Irving, qualquer time que assinasse com o Kyrie Irving, para mim, ele seria destaque positivo, né? É um jogador extremamente controverso, a gente já falou isso aqui algumas vezes, mas dentro da quadra dele é fantástico. Então, até por 3 anos, 126 milhões, eu acho que é um contrato. O Kyrie Irving, depende, se ele não fosse tão controverso, não fosse esse personagem tão diferente, eu acho que ele conseguiria alguma coisa até mais valorizada e mais segura, né? Tão maluco, né, no caso. É... Exatamente. E acho que o Dallas conseguiu fazer com que desse certo o que ele pensou lá no meio da temporada passada, que é o ponto. Tem coisas a se ajustar. Um outro jogador que renovou também foi o Dwight Powell. Ele já vinha, inclusive, parece que ele recebeu propostas melhores, mas optou pelo Dallas. Então, um cara que já está identificado com a franquia, é importante isso também. Já conhece, então já tem uma bagagem ali dentro da franquia, isso conta bastante na temporada. Mas voltando ao Kyrie Irving e esse encaixe, né, com o Luka, a gente já teve a oportunidade de ver num recorte da temporada, né? Infelizmente não conseguimos ver nos playoffs por todo o contexto que Dallas passou e acho que também por esse contexto acho que o Dallas ainda precisa ir atrás pelo menos de um pivô. Até o momento foram boas movimentações. Não sei se o Arthur falou do Seth Curry. Vou deixar até o Raul falar um pouco mais do Seth Curry para focar nesse encaixe aí do Kyrie Irving com o Luka Doncic, que assim teve aquele momento da temporada que naquele jogo decisivo, né, um passa para um, outro passa para outro, porque assim é um respeito que o Luka Doncic tem pelo Kyrie Irving, né, velho? Não tem como, né? O Kyrie Irving já matou bola decisiva de título da NBA. É 41 pontos Cleveland no lá jogo contra o Golden decisivo, né? State, aquela virada histórica. É bom lembrar, tem block by James, né? Bem decisivo também, mas quem mata, quem bota a bola dentro da cesta
na frieza de quem é maluco, como o Raul falou, foi o Kyrie Irving, meu irmão. Isso tem que ser E teve respeitado aquele e o Luka jogo Doncic antes desse, né? Que foi mais justamente, impressionante, eu não, acho. não, Que ele bagulho faz absurdo. 41 e o LeBron faz 41, É, sei lá. não, Assim. não, não, coisa bizarra, coisa absurda, aquelas finais lá, aqueles playoffs. Então o Kyrie Irving tem seu nome na história e o Luka Doncic sabe disso, então eu acho que agora, essa temporada, isso vai ficar bem claro para essas situações mais críticas, quem é o que nesses momentos. Então, acho que o principal ponto é isso também, de que quem vai segurar essa franquia vai ser o Luka Doncic e o Kyrie Irving com algumas peças. E eu acho que eles têm tudo para se encaixar, porque são dois jogadores formidáveis. Eu acho que a chegada do Seth Curry, o Raul vai falar também dos outros, também Seth Curry que tá voltando para Dallas, né, Raul? Jogou muito bem lá quando passou. Muito bem. Um bom jogador, cara. Demorou um pouco para se afirmar na liga, mas é aquilo, metedor de bola, produz muitos pontos vindo do banco. Não só de pontos no geral, assim, a média dele de pontos, que é uma boa média, mas a produtividade dele é muito alta. Então ele tá em quadra, ele faz pontos. É um negócio assim. Ele não precisa entrar, ele não precisa demorar muito tempo em quadra para fazer os pontos dele. Ele entra e faz. Claro, ele não é um jogador de primeira linha, claro, ele não defende tão bem, ele fica meio deslocado, porque ele nem é nem armador, nem alarmador, ele é uma mistura dos dois. E aí ele se acha bem nesses times em que não precisa de armador e que ele pode assumir o tamanho de um armador e matar a bola, que é o caso de ser o reserva do Cari, porque aí o Doncic fica com a bola enquanto ele arremessa, que é ótimo para ele. Agora, Exatamente, encaixa com o jogo com o Doncic. encaixa muito bem, encaixa muito bem. Agora, acho que o negócio do Kyrie é combinar com ele de que ele é um jogador profissional, né? Combinar com ele que, ei, você é jogador profissional, você precisa treinar, precisa jogar e tal, para receber. Acho que aí sim realmente é um grande jogador, se ele souber disso, no caso, né? Se alguém lembrou de avisar ele na hora de assinar o contrato. Mas o que eu espero que tenham feito. Mas se não. E além disso, acho que você falou de pivôs, eu acho que o Dallas está com um bom time de pivôs, assim, eu acho. Você pega o Richard Holmes, que o Arthur comentou. Você pega o Powell, que você comentou. E eu gosto muito do Lively, segundo, que é o calor, que é Verdade. justamente aquele motivo. O que foi que o Dallas fez? Muita gente não entende, né? E é justo, não, porque foi feio, inclusive, da forma que foi feita. Mas é o seguinte, pô, o Dallas fez o negócio certo. Pô. Ele ia perder o primeiro round dele, a escolha do primeiro round dele, pro New York Knicks, pô. Se o Dallas fosse abaixo de 10, a pick era do Knicks. Então, pô, o que o Dallas fez? Vou perder, vou tentar ser o 10º aqui para ter um pique a mais, pô. Se eu quiser trocar e tal. O que o Dallas fez? Ele pegou o pique 10 e trocou para trás para o pique que era do Oklahoma. E pegou o jogador que ele queria mesmo assim. Então foi ótimo, assim, eu acho. Acabou, no final das contas, super valendo a pena, eu acho. Apesar do papelão que foi feito, né? Podia ser feito de uma maneira melhor. E o Jason Kidd não precisava ter feito aquela merda de ficar falando também. Mas. Mas o Jason Kidd é maluco também. Mas Também. acho que, tipo, no geral foi uma boa off-season. Você vê que eles foram atrás de onde eles precisavam de reforço. Ala, eles draftaram um ala defensor, trendy, o prospect trendy, né? Às vezes o cara não consegue arremessar tão bem às vezes. E aí é aquilo. A tentativa é um trendy, pelo menos. Um pivô que defende muito bem e defende. E um nome que eu acho que para ficar de observação, que a gente não comentou agora, é o Hardy, o armador. Tá jogando muito, jogou muito bem ano passado na D-League. Era o número 2 da classe dele no ano passado e acabou caindo pro segundo round, porque teve um ano inconstante na D-League. Ele jogou na D-League em vez do college. Jogou de novo na D-League ano passado, jogou bem. Voltou pro Dallas no final da temporada jogando bem. E eu acho que é um nome para ficar de olho aí. Eu não sei. O Arthur comentou um pouco, né, Arthur? Acho que a defesa do Dallas vai melhorar bastante nesse ano, né? Acho que a partir dessas aquisições aí. É, outro jogador também que ajuda bastante nisso, que dá uma diferenciada entre os armadores do Dallas, que tem uma mente muito ofensiva, né? O Dante Exum, né? Acho que armador grande, pô, defende muito bem. Querendo ou não, sempre defendeu bem na NBA. A única ressalva é a condição dele de fazer cesta, né? Mas do ano passado pra cá, o time eu acho que melhorou bastante.
Foi uma off-season. Não trouxe um cara muito grande, né? O Kyrie Irving, querendo ou não, reassinou. Mas foram ajustes pontuais. Que é o que precisa. Um time que tem Luka Doncic e Kyrie Irving só precisa de ajustar os pontos. Que eles vão fazer o resto. São dois jogadores sensacionais. Se eles conseguirem se entender no ataque, vai ficar perfeito isso da. E pensando no que a gente vem trabalhando, que a gente sempre fala aqui, e eu acho que é um ponto que a gente gosta de trazer nesse canal e vai continuar trazendo, que é o Moneyball. Quem não assistiu o filme, assista de novo a recomendação. Brad Pitt. O Moneyball, cara, é aquilo. Um cara que vai estar aí, ó, no bico do corvo para ser trocado é o Tim Hardaway Jr., que é um cara que não faz tanto a mais que o Seth Curry e que recebe muito mais. Então eles trouxeram o Seth Curry para substituir o Tim Hardaway Jr. e dispensar ele. Trazer algum cara depois ou simplesmente ficar mais livre, mais flexível com o salário. Eu acho que é isso, eu acho. Tipo, se o Dallas Mavericks é esse primeiro destaque positivo da gente, né? Indo para o outro lado da conversa, para o primeiro destaque negativo, é o Portland Trail Blazers. Eu não sei como é que você viu isso aí, Fernando, essa off-season do Portland. Cara, Portland tá claramente perdido, né? Acho que esse é o ponto. Eu acho que até agora eles não sabem exatamente o que eles querem, o que a grande estrela dele quer. Agora já consegue ter uma noção do que a grande estrela quer. Mas era uma coisa que, pela história do Damian Lillard com o Portland, era válido chegar lá, sentar com o Damian Lillard e aí? Qual vai ser? Se teve esse momento e não deu certo, de fato, não foi falado ainda sobre isso. Mas ficou aquela sensação de que como é que o Portland vai se portar nesse momento da free agency. E aí, de fato, fica até uma dúvida, ainda fica essa dúvida, porque essa movimentação que é tão esperada aí do Lillard ainda não aconteceu, entendeu? Então, recai sobre isso, entendeu? Até o atraso, né? Porque aí fica aquela história de que o Portland não quer que o Lillard escolha exatamente para onde ele quer ir, porque ele justamente quer pensar em coisas que valem a pena para ele. Por outro lado, o Lillard já bateu o pé e disse que quer ir para Miami, então fica uma situação que eu sei que é difícil para a franquia também, é difícil para o Lillard, mas pensando do lado da franquia, faz com que a free agency do Portland seja bem morna, né? Né, Arthur? Acho que esse processo aí de separação, né? A gente falou aqui das nossas bodas de algodão, já Lillard e Portland estão passando por um divórcio bem difícil, né? Ah, o Arthur tá achando ruim, olha a cara dele, tá achando, tá triste ele. Que Canalha, coisa triste, velho. né? Os caras Canalha, estourando o né? rojão, tá ligado? Fico triste com a notícia dessa, né? O que eu saiba, pelo que eu vi, a situação do Lillard foi que ele avisou prévio. Deu um prazo de 18 meses, né? 18 meses atrás, no caso, né? Do Portland fazer um time competitivo, né? Eu acho que reassinar com o Jeremy Grant por 5 anos, 160 milhões, não é a resposta. Eu tenho essa leve sensação, né? Impressão. E tipo, eu não gosto da maneira que o Demolidor tá fazendo as coisas e tal. Acho que poderia. Ele tornar isso público, diminuir muito o valor dele e ligar para as outras franquias falando que não troca. Supostamente ligar, né, também. Oi? Supostamente ligar, né? Supostamente, por favor, né? E eu não acho isso legal, acho que foi, foi, foi um movimento meio baixo dele, mas eu entendo o lado dele, eu entendo que ele fez tudo pela franquia, eu entendo que ele, pô, perdeu muitos anos ali, um time que todo mundo sabia que não ia chegar nas finais. No melhor ano, quando todo mundo se lesionou, ele conseguiu chegar nas finais de conferência. Mas é, eu acho que ele só quer competir mesmo e o Portland deveria dar essa chance.
não só pro Miami. Se vier Miami, claro que vai ser bem-vindo. Com ótimos braços abertos. Mas tá aí, né? É uma off-season que ele não fez o que o Damian Lillard queria na cabeça dele, né? Jeremy Grant não é a resposta pro Damian Lillard. Sinto muito. Véi, eu vou ter que discordar um pouco de vocês dois aí, no quesito Damian Lillard apenas. Acho que o Portland foi unanimidade nessas votações de que pior off-season. Ele foi a unanimidade, foi a única unanimidade da gente, né? Em todas as votações, é que o Portland foi. Eu nem contei os pontos, eu botei hashtag 1 logo na contagem dos pontos, porque ele foi o pior em todos. Então não tinha como não ser essa posição. Cara, eu acho que o Damian Lillard tá fazendo isso muito mal, cara. Eu não tô nem aí. Sendo bem claro, eu não tô nem aí se ele abriu mão de anos pra jogar em Portland. Ele não abriu mão pra jogar de graça. Ele ficou machucado, jogou mal e o time continuou segurando a bronca dele. E assim, essa história de só quero ser trocado para aquele time é um dos maiores absurdos que eu já vi, pô. Um dos maiores absurdos, pô. Isso não existe. Se eu sou o Portland Trail Blazers, eu digo, beleza, pô. Agora você vai jogar em time nenhum, tu vai ficar aí no banco por 5 anos, pô. Quieto. Bicho, se eu sou o GM e o cara fica fazendo uns pantinhos desse na minha frente, pô, pra quem não é do Nordeste e não sabe o que é pantinho, eu esqueço disso. Pirraça. Pantinho é esse chiliquezinho, pirraça. Ficou dando chiliquezinho demais. Meu irmão, eu morro com você na minha mão mesmo. Pode ficar aí no banco mesmo, pô. Vai encher o saco, pô, de outro, pô. Cara, já tem tanto problema, o cara. E outras propostas melhores, que o Miami Heat tá oferecendo 3 pacotes de bolo e 2 Coca-Cola, pô. Não é todo mundo que aceita esse tipo de negócio, não, pô. Tá entendendo? Isso aí é pra poucos. Então, pô, assim, eu acho Queria que. eu que Acho fosse que. o Knicks com o Damian Lillard, né, velho? Eu ia aceitar. Então eu acho que tipo é isso, cara. Eu acho que o Lillard foi muito mal nessa. Eu acho que o Jeremy Grant, eu acho que ele prejudicou o Portland nessa, então, porque o Portland vai se livrar do Jeremy Grant. Não vai reter, vai pagar um pouco a mais para reter, ele que é um bom jogador, eu gosto de Jeremy Grant. Eu não acho que ele mereça o salário que ele recebeu, mas se alguém pagou, ótimo para ele, felicidades, vai jogar teu basquete que é bom também. Mas é isso, cara. Acho que o Portland acabou pagando demais no Jeremy Grant, esperando que o Lillard ficasse. O Lillard não deu nenhuma chance. O Portland teve a reunião com o Lillard. O Portland falou: eu quero uma chance do free agent. Teve 2 dias de free agent. O Lillard chegou e falou: quero trocar, quero ser trocado. Pro Miami Heat. Pô, assim, não dá, tá ligado? Realmente. Dito isso, pô, o que tu tá querendo da vida, né, Portland? Se decide logo, pô. Vai pra um caminho. Pode reter o Grant, mas, pô, deixa claro que o Scott Henderson é o cara. Você vai trocar o Lillard por alguém. Sei lá. Você podia ser menos dúbio nos contratos. Por que segurou o Matisse Taibo? Não entendi. Por que segurou ele? É um jogador que não tem tanto valor de troca. Tu tá pagando 10 milhões por ele agora. Por quê? Não vai ajudar teu time não vai ganhar nada, pô. Matias Taibo é jogador de time vencedor. É jogador de time que só precisa de defesa. Ah, eu preciso de um cara que defenda, que nem o Philadelphia usava ele. Assim ele vai muito bem. Eu acho que foi como essa questão é bem complicada para os dois lados. Eu acho que pensando no lado da franquia é bem prejudicial, principalmente a NBA que dá muita moral para as franquias, né? Então, vamos ver como é que vai se desenhar essa cena aí. E mesmo que se efetue a troca do Lillard, eu acho que o Portland acaba se frustrando, né? No final das contas, por conta disso. E aí, já seguindo o jogo aqui, o Portland tudo indica que vai passar por um processo de reformulação, né? Quem passou por esse processo de reformulação também foi o Houston, né, Arthur? É, exatamente. Deveria passar, pelo menos, né? Mas aí botou a carroça na frente dos bois, né? Esse aí é um dos motivos de eu não Já ter joguei pro gostado. controverso já. Já joguei pro É o momento controverso. Teve as controvérsias aí. Eu não gostei tanto da off-season do Rockets, mas a democracia vive, então respeitem. E os dois aí ao meu lado gostaram bastante. E o que eu não gostei foi o free agent, né? É, não do seguinte,
O draft eu gostei bastante. Acho que as duas escolhas foram muito boas. As duas, os dois caras que eles assinaram reforçam um problema que já tem no time, que é ineficiência no ataque, né? Então são dois caras que chutam ali 40 e poucos por cento de quadra. Mas o que eu gostei também dessa parte desses dois caras, que é o Dylan Brooks e o Fred VanVleet, é a questão de se direcionar para um caminho já vencedor, né? Tentar ganhar algo e, e trazer essa cultura já desde cedo para os meninos, né? Que estão mais novos. Que na minha cabeça tem os cinco principais, né? Que é o Thompson, o Jalen Green, o Jabari Smith, Ken Whitmore e o Sengun. Esses cinco caras, que é um quinteto titular redondinho, tem cada um na sua posição, tudo bonitinho. Não vai ser o quinteto titular, né? O Dylan Brooks deve entrar titular, o Fred VanVleet deve entrar titular. Foi isso que eu não gostei tanto. Vai prejudicar o processo de como é que é? Desenvolvimento do Desenvolvimento jovem. desses atletas, que eu julgo dos cinco terem ótimos potenciais. Por isso que eu não gostei tanto da off-season, diferente do Raul, né, Raul? Eu botei o Houston alto no meu ranking aqui. Acho que foi por isso. Eu e o Fernando a gente botou o Houston alto no ranking e o Arthur citou o Houston lá pro final, ou não citou. E aí acabou que o Houston acabou com pontuação altíssima, por causa das desproporções, né? No nosso ranking, as três primeiras posições valem muito mais do que as duas últimas do top 5 que a gente tinha que elaborar. E aí acabou essa divisão. E aqui eu quero começar já com um prazer discordando do Arthur. A gente não vem discordando muito nos podcasts, o que é uma pena. Eu adoro discordar do meu irmão. E aí vou começar aqui já lançando essa discordância, o que é ótimo, que é, cara, vai desenvolver jogador perdendo, pô. Pelo amor de Deus. Ele vai aprender o quê? A perder legal. Ele vai aprender a perder bem. Não existe, pô. Pô, ele vai aprender, ele vai perder de uma maneira legal agora. Não, É, pô, não pelo amor de existe, pô. Deus. Aí você só quer o cara que só vence. Você já chega na liga só vencendo. Não, ele pode ter alguma perspectiva de vencer, né, pô? Agora tu quer ensinar o cara a perder. Pô, não, mas vencer jogando 20 minutos por jogo, porra. Oxi, Perdão, palavreado. é melhor perder. É melhor jogar, pô. Essa questão que eu quero falar é jogar, pô. Não, pô. Que melhor Então o cara jogar. jogue, pô. Oxi, você é empresário do cara agora, pô. Tá, acabou esse podcast aqui. Acabou esse. Eu tô me Democracia, Arthur, retirando. democracia. Eu tô me retirando. Tchau. Democracia, democracia. Volte para a Mas democracia. vale a pena lembrar que a gente permite pessoas falarem as suas opiniões, por mais imbecis que elas sejam. Não comentando que a do Arthur seja, né? Mas falando que, se caso ela fosse, ela estava liberada aqui. Não sendo criminosa, pode falar o que você quiser, irmão. Fica à vontade. Mas dito isso, o Arthur. Os jornais americanos acompanham o Arthur, geralmente. Né? O que a gente bate sempre na inteligência americana, talvez isso seja mais um sinal aí, né? Mas esclarecendo o meu ponto, né, partindo um pouco mais dessa resenha aqui, cara, vem dois jogadores bons que vão ajudar na defesa, que é o que o time precisava. Realmente, não são os melhores, mais eficientes arremessadores, mas o Fred VanVleet estava num time super disfuncional, já saiu, já tá falando agora como os caras não gostavam dele, jogadores jovens, como ele era botado em situações difíceis, e o Houston, vale a pena lembrar, era um time armado para perder, pô. O John Wall saiu do Houston e deu uma entrevista, uma importante entrevista, dizendo que o técnico do Houston dizia para ele que queria ele como titular, porque o John Wall estava jogando bem em Houston, e que mandaram de cima não, porque queria perder jogo. Então vivia com o Kevin Porter Jr., pô. Que, aliás, é um jogador que deve estar aí ó, no bico do corvo também, pelo amor de Deus, já tá tarde também. É um cara que, para essa função que o Houston quer, não serve. Não serve. Talvez vindo do banco como um 2 ali pontuador, talvez ajude algum time. Assim como o Houston estava tentando, não funciona. Ele é um armador ruim. Ele atrapalha o Houston Rockets. Pode ser útil para outros lugares. O Houston Rockets ele atrapalha. Dito isso, arrumou o time, trouxe um técnico bom, muito elogiado. Armou um time atlético, coeso. Os caras metem bola.
Eu acho que o Houston Rockets tem tudo Muito pra elogiado melhorar na isso, sabe? quadra, né? Muito elogiado na quadra. O Ah, Arthur, é. peguei a visão, Arthur. Eu Já já ele esqueci vai desse querer detalhe. o cara daquele outro lá, do, do Miles Bridge. Ah, É, é, o Miles também. Bridges. Vai jogar pro Charlotte, inclusive, né? Pô, Acertou o qualifying offer. ele encaixa Mas é direitinho isso, no Houston Rockets. deixando claro pra quem não entendeu aí, pra quem não tá ligado, o Emil Doca foi acusado de coisas graves ligadas ao relacionamento com uma das mulheres do staff do Boston Celtics. E a história é meio nebulosa, assim, porque não ficou muito claro o que foi feito, não ficou muito claro nem o que foi acusado, nem o desfecho da história. Então, tipo, aqui eu acho Mas que a gente grave o tem uma suficiente postura para afastar ele do Boston ser Celtics e ele demitido, não isso. voltar mais. É. Exatamente, eu acho que eu ia falar isso. Eu acho que a gente tem uma postura aqui de tentar priorizar a opinião da mulher aqui, né, que sofreu o caso, que sofreu o crime, potencial crime, suposto crime, e que tudo bem, a gente não pode comprovar, e aí a gente também não conhece nenhum dos dois envolvidos, mas a gente vai ficar aqui a opinião nossa, aqui, editorial, uma opção editorial do canal, a gente vai ficar com a opinião da mulher. Então esse é um problema do Emil Doca, de relacionamento. Tomara que não se repita e que ele se resolva na justiça como tem que se resolver lá. Dito isso, excelente técnico. Jalen Brown estava pensando até em trocar o Boston pelo Houston Rockets para jogar com ele de novo. E o Jason Tatum toda hora reclama de ter trocado ele pelo Mazula, tá ligado? Mas é isso. Acho que foi um bom agravante. Ainda bem que vocês trouxeram aí. E aí, Fernando, você acha aí que esse agravante vai ser relevante? Você vai encaixar o time? Você vai melhorar? O que você vê aí pro Houston Rockets? Não, acho que a questão do Doca, acho que é bem específica com o Boston Celtics. O próprio Doca dá liberdade para a gente estar falando sobre essa situação dessa maneira, né? A partir do momento que não se esclarece o fato, a gente cria suposições, né? Cria, apesar de ter uma parte do fato, não, como ele não está totalmente esclarecido, a gente cria suposições aqui e a gente, como o Raul falou, vai optar pela opinião de quem teoricamente sofreu com um possível assédio, um possível crime, como o Raul salientou. Mas dentro da quadra, eu vou ser até bem breve com relação a Houston, porque eu acho que o Raul foi bem preciso. A gente até comentou em um outro podcast sobre essa questão do Houston, sobre essa questão de tentar construir também uma identidade e trazer jogadores que possam agregar isso. Eu entendo o ponto do Arthur no sentido de que realmente a garotada precisa de minutos, né? Mas eu também não acho que, assim, como o Arthur falou, vai ter 26 minutos. Mas entre os 26 minutos e, por exemplo, ter um 33, 35 minutos, eu acho que não é uma porcentagem que vai fazer tanta diferença no desenvolvimento dele, considerando outros pontos que eles podem se desenvolver, não só jogando, sabe? Ver os outros jogarem também, né? Vamos dizer assim, também tem seu valor. Mas eu vou muito além disso, né? Fala, Raul, E fala. eles podem ganhar a posição eventualmente, não é isso? O Dylan Brooks não é um É, jogador tudo isso. Assim. O Tari Eason tá jogando super bem na Summer League. Porque o Tari Eason pode ganhar a posição do Dylan Brooks. O Dylan Brooks não é obrigado a ser titular. Agora, é mais difícil cria-se realmente uma por conta. competitividade dentro do. Eu ia chegar nesse ponto, justamente, de tipo assim, dos mais jovens quererem realmente buscar o seu espaço, entendeu? Não vai chegar aqui achando que a posição é minha e eu vou desfilar aqui o meu basquete. Não, irmão, treine, corra atrás para evoluir, para estar melhor do que esses caras que estão chegando agora, entendeu? E assim, os caras que estão chegando agora têm seus valores, todas as suas medidas, né, dentro da NBA. O Van Vliet é campeão da NBA. Acho que dentro do elenco ali é o único que tem um anel ali para botar em cima da mesa, vamos dizer assim. E a gente já viu alguns documentários, algumas séries. A gente até falou aqui sobre a importância desse patamar, né, de chegar a esse patamar dentro do cenário da NBA. Então, é importante isso, justamente se valoriza, né? E vai para um time que precisava gastar dinheiro e ele querendo ser valorizado. Então, também acho que encaixa nesse sentido, acho que vale a pena para o Van Vliet. O Dylan Brooks era natural que ele ia sair do Memphis, né? Já foi anunciado até antes. Acho que todo o contexto que foi feito que foi criado nos playoffs, né? Não acho que a culpa seja dele, mas ele tem sua parcela.
Então era natural, era mais uma oportunidade de mercado, né? Assim como o Van Vliet. Então eu acho que e tem esse valor defensivo, né? Que é sempre importante desenvolver nos mais jovens, né? Que tendem a priorizar sempre o ataque. Então, tá rindo, Arthur? Tá rindo? Eu acho que ele É... achou que fosse direta pra ele. É não, Arthur, ele tá falando da Não, de NBA, forma Arthur. alguma. De forma alguma. Então, eu acho que a gente falou do Jeff Green também, que foi para lá. Não citamos, né, Jeff Green? O Jeff Green é mais um cara experiente, né? Então, justamente. É o outro cara que vai chegar junto ali e vai botar o anel na mesa de campeão. De campeão, o anel Vai de botar campeão. o anel pra jogo, né? O anel de campeão para jogo. É... A quinta série chama. O Arthur Mas não falando perde sério, uma, pô. Ah, viado, eu não tô buscando aqui, às né? vezes o ator não fala, mas ele dá uma risadinha, Tá ele rindo. segura, né? Eu acho que Houston se movimentou para justamente ter essa mescla aí que a gente às vezes fala muito, até no futebol, né? De um time jovem com um time um pouco mais experiente, porque também não vai botar a garotada na fogueira, né? A gente sabe que isso pode acontecer, acho que não era essa a ideia do Houston nesse momento, né? Para buscar ali também outro ponto importante para finalizar, talvez um play-in da vida, colocar esses jovens numa situação de decisão, né? Que ainda não tem para eles, porque estava nesse processo aí só perder, só perder, só perder. Tem até aquela questão, né, Raul, das picks do Houston, né? Que também evidencia um pouco isso, né? O Houston não tem a pique do ano que vem e a de 2026, então não faz sentido você ficar sendo o pior time da história se você não vai ter nem como selecionar ninguém. Agora, dito isso, é bom fazer uma observação aqui que é o canal concorda que os jogadores estão sendo super valorizados, tá? A gente sabe que o Houston pagou mais caro por eles. A gente só acha que valeu a pena. Pô. Tudo bem. O Houston vai ter dinheiro para Precisava gastar e gastar não vai aí. trazer ninguém melhor. Isso é outra coisa. Existe um piso salarial na NBA. Você precisa gastar um certo número de quantidade de dinheiro. Então, não faz sentido você não gastar também. Você precisa gastar. Outro, É um dos outro motivos. ponto que Fala. quebra um pouco a expectativa, Raul, desculpa, é a questão do Harden. Jogando para você também, né? Eu acho que antes da season ficou muito, da free agency, perdão, ficou muito na expectativa de que o Harden ia para Houston. Isso já foi levantado, inclusive, durante a temporada. Então acho que isso pesa um pouco nesse sentido de você analisar um pouco negativamente, né? Porque o Harden é um hall da fama, né? Não tem como E comparar. apesar disso, o boato é que o Doca vetou, né? O boato é esse. Que o Doca falou que não funcionava Harden no time dele. E aí então fica aí, né? O Jalen Green deu uma entrevista pro Paul George, no podcast do Paul George, que eu não lembro o nome agora, mas alguma coisa P, tipo Pandemic P, um negócio assim. Não. O Paul George, o Paul George tem um podcast que Deus ele me fala com os livre. jogadores, e o Jalen Green falou que o Harden ia atrapalhar o desenvolvimento deles. Foi o que o Jalen Green falou sobre o Harden. Então, tipo, o Paul George ensinou isso e o Jalen Green confirmou. E o Paul George quer o Entendi. Harden no Clippers, porque o Jalen Green foi meu moleque nessa. Mas, mas, enfim, de qualquer Colheu verde para forma, ganhar, para jogar. Jogou verde para ganhar colher exatamente. maduro. E aí eu acho que é isso, sim. Eu acho que tem essas ressalvas do Houston. Eu espero uma melhora significativa. Mas outro time que foi muito mal nessa off-season foi o Toronto Raptors, né? Não sei se o Arthur discorda de novo, né? Eu não. Pra mim, tipo, sei lá, é um time que tá numa situação meio. Aquele limbo, né, da NBA, que a pessoa nem tá lá embaixo, também não tá competindo por nada. É uma situação meio complicada. É, Perder um jogador, All-Star, campeão da NBA, de toda sua história, né? Eu acho que é bem prejudicial, mas eu acho que consegue lhe dar um rumo. Então, na minha cabeça, se Que é perder. perder, no caso. Hã? O rumo é perder, no caso. Pode ser. Reconstruir Ah, o tá. time. Vai melhorar, né? O cara acabou de perder um All-Star, só. Difícil melhorar, né? Mas
se reconstruir, ver o que quer, pô, ver onde o Scott Parker vai jogar, pô. Não dá pra botar ele de dois, não dá pra botar ele de um, tá entendendo? Mas tipo, conseguir as posições, pô, trocar o Fazer Siaka. um time mais funcional, né? Exatamente. Aí na minha cabeça aí, trocar o Siaka, por quem? Não sei, trabalho deles. Não faço a menor ideia. Também, pô, os caras também não querem trabalhar, é brincadeira. Se quiser que eu fale pra quem que você o troca o salário, Siaka, eu mando. a gente arruma uma solução. Eu mando Pix, pô. Aí você manda pra mim e tá tudo certo. A gente arruma uma solução rápida, irmão. Pode É. ter certeza. E eu acho que se trocar ali, tem ótimas peças ali, pô. O Gianni Nobe pode ser troca ou não, pode continuar com o time sim. Scottie Barnes, o. Tinha um cara ali que eu gostava bastante, que era amador reserva. Eu não sei se tá indo lá, ele é o Malak Flynn. Mas enfim, tem pilares ali pra uma rebuild legal. Só falta querer, né? Tem que querer um pouquinho. Pra ter que dar esse empurrão, trocar o Siakam, talvez por outra peça importante no rebuild. Mas eu acho que, Consegui um RJ Barrett não, pelo Siakam, um RJ pô, Barrettzinho. tá legal. Tá O legal? canadense, É, é porque agora o Toppen foi trocado, mas se conseguisse um Barrett e Toppen, tá ligado? Uma dessa, já tá bem. não, mas é porque já tem o Julius Randle lá no Knicks, né? Mas o Siakam faz as 5, pô. Aí você, E pô, mete bola. um time tão disfuncional também, né? Mas já é assim, eu tô pensando no Toronto aqui Mas agora. é assim, é O Knicks, o buraco é mais baixo. O Se o Knicks Knicks quiser arruma. aceitar a troca, tá ligado? O Knicks já fez tanta besteira, mais uma, só uma. É. Talvez ali pro Golden Não, mas acho que State. deu pra dar uma ideia. Essa possível troca aí dá pra dar uma ideia, né? Talvez pegar um pouco mais de pix, mas é nesse caminho aí que Toronto também se siga, né? Isso, pode ser até o Miami, pô, uma troca legal. Mas enfim, rebuild pra mim. Pô, se ele aceitar dois pacotes bônus e um cheats, pô, quem sabe? Mas enfim, o Ixi, se bicho você foi longe. cai de cabeça no rebuild, vai fundo. Fred VanVleet lhe deu a deixa. Te- Pegue ela e vá. Eu acho que é Mount Winners, né? Mount Winners que tá lá? Que foi pra lá? É. Deixa eu ver Com quase certeza. O Acho que é Monte um Williams tá pro contrato. Detroit, viu? Não, O é quem Monte que Williams foi tá pro Detroit. pra Toronto? Fiquei na dúvida. Eu lembro que quem foi é um contrato longo. Darko Então. Rajakovic. Era um Ah, assistente. é. Justamente. É o europeu, né? Que era assistente técnico. Então, veio com um contrato longo no sentido de realmente trabalhar, eu acho que nesse processo aí, né? É, a perda do Van Vliet, a gente até citou o Van Vliet aí campeão, ele foi campeão pelo Toronto, né? É sentida, o Arthur falou, concordo. E aí a frustração fica porque, assim, Toronto tinha condições, talvez, de ter uma free agency mais agressiva, no sentido de buscar ainda talvez ser um contender, né? Um contender, acho que um time que briga, né? Um time que, assim como no ano que ele foi Um campeão, playoff. Um um playoff playoff, e seguro. aí playoff tudo pode acontecer, né? Lesão, suspensão, enfim, tudo pode acontecer, e aí o Toronto está ali pronto para caso a oportunidade apareça, como E foi aconteceu. assim que ganhou. Foi assim que ganhou, Justamente, inclusive. justamente. Esse é o ponto. Mas então se esperava, eu particularmente, e por isso que eu coloquei né, nesse ranking aí, eu esperava que com a saída do Van Vliet, já que o Van Vliet já foi dando sinais de que não ia renovar, né? Toronto pudesse ter uma free agency um pouco mais agressiva de trazer algum cara com esse patamar aí que o Van Vliet acabou deixando, né? Mas tudo está indicando que não. E como está indicando que não, a free agency não deixa de ser frustrante, né? Mas indica qual é o caminho que Toronto está fazendo agora, que está escolhendo agora, que é justamente
essa mudança do time, do patamar, da filosofia, não, do objetivo do time. Então, foi ruim, foi, mas você agora entende que foi uma escolha e ele vai arcar com isso. Se vai ser bom, se vai ser ruim, agora é difícil a gente dizer, né? Mas meu principal ponto para colocar o Toronto nessa situação é que, assim, tinha possibilidade de buscar algo que ainda vislumbrasse uma situação de playoff, uma situação de final de conferência, enfim. E isso aí tá bem claro que não vai ser, né, Raul? Pois é isso que a gente tá falando, que parte importante sobre o que a gente falou do Houston era isso, assim. As conferências estão bem competitivas, sabe? Tudo bem, a Oeste um pouco mais. Mas É. você pega um time desse como o Toronto, não é ruim, pô. Esse time agora, atualmente, não é ruim. Mas, pô, não vai fazer muito estrago em ninguém, não vai fazer muita cócega em ninguém, sabe? Você precisa. É isso que o Arthur fala aqui, eu acho que o Arthur é mais enfático esse ponto, que é. Você tem que saber pra onde você vai com sua franquia. Daqui 3 anos, você tá vendo o Toronto Raptors fazendo o quê? Tá ligado? Concordando com você nessa, irmão. Daqui a 3 anos o Toronto Raptors vai fazer o quê? Ah, pelo que tá parecendo, o Toronto Raptors vai continuar no meio da tabela, sabe? E é isso que tá parecendo. Tipo, e você perdeu o Fred VanVleet, o problema não é pra você perder o Fred VanVleet assim. É que você perdeu ele a troco de nada, pô. Você não conseguiu nem uns piquezinhos, tá ligado? Ele O foi de bônus, graça, pô. nem um Cheetos, como Pois o Arthur é. relembrou aí. Um biscoitinho bom não rolou, pô. Os caras, pô, aí é moscar demais. Aí não tem condições, pô. Você perde o cara assim, pô. Porque você acaba não tendo como repor. Aí você tem cara como Odi Anunoby. Não faz sentido pro Toronto ter o Odi Anunoby, pô. O Odi Anunoby é jogador pra time que tá a uma peça de ser campeão. Que nem o Aaron Gordon era. Que nem o Aaron Gordon era em Orlando. O Odi Anunoby é quase o mesmo jogador. Só que ele mete mais bola e faz menos e é menos físico lá embaixo, né? Tipo, naquelas jogadas de poste e tal, que o Aaron Gordon faz muito bem. Eu não gosto melhor defensivamente, né? Eu diria. Defensivamente é o melhor. É melhor porque esse último playoff que ele fez foi completamente absurdo, Mostrou né? isso. Mas isso. Mas o Anunoby nem tá tão longe, tá ligado? Defende bem também, tá ligado? Firme. E eu acho que, pô, é uma coisa que o Toronto precisava pegar e vender ele. Agora tá pedindo um preço absurdo, sabe? O Siakam é a mesma coisa. O Siakam eu acho um jogador até. Eu não trocaria pelo Siakam. Eu, outro time. Eu não iria atrás do Siakam. Acho que o preço do Siakam consigo um jogador melhor. Não acho que o Siakam faça tanta diferença num time assim. Joga muito bem, mas você não vai ganhar. Eu não acho que o Siakam seja um jogador vencedor. Ele era, tipo, reserva no time do Toronto, foi campeão, ele era calor e tal. Enfim, eu acho que é isso. Né? Eu acho que o Toronto draftou bem, pegou o Grady Dick, principalmente porque o Orlando Magic pegou o Jet Howard, que tipo, não fazia muito sentido você passar o Grady Dick para pegar o Jet Howard. E eles preferiram o Orlando Magic que arque aí, ou não, né? O Jet Howard pode surpreender, talvez. Mas é isso que eu acho, assim, Toronto, cara. Você compara ele com o Houston Rockets, por exemplo, que é um time que supostamente seria o contrário, né? O Houston Rockets deveria estar indo para rebuild e o Toronto Raptors deveria estar indo para um caminho de, Último de gás arriscar aí, mais né? campeão. Isso. E aí você pega um Houston Rockets, esse movimento super coeso de fortalecimento do time, pegou o Dylan Brooks, que fala muita besteira, e falou de novo essa semana. Mas que foi segundo time de defesa, né? Para quem não sabe, ele falou que os jogadores dormiam pensando nele quando iam jogar contra ele, por causa da defesa dele. Ele acha que ele defende tão bem assim, mas ele foi segundo time de defesa da NBA, então conta para Houston que tem um cara que defende bem, se manter a boca calada. E mantiver a boca calada. E aí pro Toronto é o caminho oposto, né? É um time que deveria ter um gásinho aí, talvez brigar por alguma coisa. Perdeu o Fred VanVleet por nada. O Odi Anunoby parece que não encaixa, não faz o que eles esperam dele. E o Siakam é esse cara que é um All-Star meio vazio, né? Um All-Star que não ganha nada. Um All-Star que não faz tanta diferença pelo time. Então, tipo, não sei o que esperar do Toronto. Você acha que. E aí, Arthur, qual é o teu Ô, martelo? Rogerinho, Qual é o teu Rogerinho, veredito? Rogerinho, Rogerinho, me permite um protesto aqui? protesto Primeiro, autorizado. primeiro. Primeiro, falando sério, uma coisa que eu tenho muito na minha cabeça, leva até pro meu trabalho, fica a dica aí, é que assim, você pode aprender com a pessoa acertando, você pode aprender com a pessoa errando também. Você vê a pessoa errando e fala, porra, ela tá errando, eu tô vendo que ela tá errando, eu não vou cometer esse erro dela.
Então fica aí, bem para exemplificar essa situação do Dillon Brooks aí para a garotada do Houston. E agora, de fato, meu protesto. A gente falou aí de bono, de pacote de biscoito. Fica meu protesto que hoje em dia, não é querendo ser saudosista não, porque eu tô longe disso. Mas hoje em dia os pacotes de biscoito estão uma merda. Antigamente era bem melhor, irmão. Bem Biscoitos melhor. ruins! Hoje em É dia por essa isso galera só que quer saber de biscoito em Instagram da vida. Biscoito de verdade tá uma merda. Tá aqui meu protesto e vamos seguir com o podcast. tá dando protesto aqui. Tá feito seu protesto aqui, Fernando. Pode ir, Arthur. Dê seu Aí veredito está. sobre o Muito Toronto obrigado. Raptors. Muito obrigado. Nenhum dinossauro, puxando aí pro Toronto Raptors, come os biscoitos de hoje em dia. Vai, Arthur, faz teu nome aí, alguma observação final aí do Toronto, e a gente também já se encaminha pro último time aí que a gente vai falar já no lado positivo, né? Pra fechar. Acho que do Toronto, acho que já foi dito tudo. Ir pra rebuild, pegar jogadores jovens aí. O Raul falou do Joe Anunoby, que ele é jogador de contender. Concordo, mas também acho que ele pode ser um pouquinho a mais ali, né? Como o Michael Bridges, quando saiu do Phoenix ali, foi pro Brooklyn, né? Começou a ser um pouco mais pontuador. Eu acho que ele tem esse potencial, mas não é a função dele. Ele não vai ser campeão sendo assim. Diz aí, Não querendo polemizar muito, mas o Michael Bridges eu acho que é a mesma coisa. Ele saiu pro Nets, vai ser mais pontuador e não vai ganhar nunca. Eu Não, acho sim, que ele. exatamente. Tá ligado? Tipo, Pra ganhar dinheiro. vai ganhar dinheiro. Pô, Muito, muito. coisa boa, coisa boa. Pra Pra ele, ganhar né? dinheiro. Bom jogador. Bom jogador. Muito dinheiro. Eu acho que é isso. Acho que o último vencedor que a gente vai falar aí, vencedor entre aspas, né? Dessa temporada aí é o Milwaukee Bucks, né? Pra mim, foi uma ótima intertemporada aí, né? Mas, chata, né? Fez nada, só reassinou ali. Acho que Burocrática. pô, aí trouxe o Malik Beasley, o Rob Lopes. Pô, os caras só estão reunindo irmão, pô. O Antetokounmpo também é a mesma coisa. O Tanado está lá. Tem eu e você, Raul. Não? Vamos. Bora? Tá rolando Então, contrato? no Houston? Não? Não, no Bucks agora? Se tiver tendo aí, velho, pô. Vai precisando de uma dupla de armador aí. Lançar o Holiday e o Middleton. Não, pô. Eu jogo Eles no que banco, eles. eu fico Eles no que Não, vão banco. descansar botar a os gente. dois pra descansar, né? Eles Eu pego vão água, descansar e vocês. Torelli. Vai rolar uns contra-ataques, não vão entender legal não, esse cara da NBA. Não vou entender nada. Não vou entender nada. Mas acho que é isso, o Bucks fez o certo, fez o que poderia fazer, não tem mais nada mais, foi uma ótima free agent, não teve erro, teve acerto? Sim. Teve um grande acerto? Tá aí, né? Manteve o time, que perdeu no primeiro round. Acho que, reiterando o que o Antetokounmpo disse, né? Sem fracasso, só um processo aí, né? Fique no processo aí pra sempre, então. Não, o Philadelphia Não, sabe já disso. ganhou aí, já ganhou. Não é só Ganhou assim um ano também, aí, né? mas, pô, É. ganhou um ano aí É, que... processo é só Filadélfia. Quando é processo assim, é Filadélfia. Mas o fracasso, né? Continue com seu processo ao sucesso aí. Que... Isso que o O Arthur fracasso. falou aí legal. O O que o Arthur falou é legal, mas foi uma intertemporada do Bucks de. Quem se moveu no Bucks foi o departamento jurídico, né? Só isso. Foi só o jurídico do Bucks que se moveu para reassinar contrato. Né? E ótimo. Foi um ótimo trabalho que eles fizeram, inclusive. Brook Lopes teve rumor de sair, ficou jogador importante. Malik Beasley, jogador Se mostrou interessante. interessado, trazer. né? Pois é. O Jay Crowder é um jogador que não jogou tanto na última temporada, chegou trocado, não estava jogando em Phoenix. Vai jogar bem, bom jogador, vai ajudar muito o Milwaukee. Agora é aquilo, a gente já comentou aqui, eu vou continuar batendo nessa tecla.
Ataque estagnado é muito difícil na NBA. Não rola mais. As defesas tão boas, os esquemas de defesa tão bons. Ataque estagnado não funciona. O Bucks precisa aprender a mover um pouco mais a bola. Vamos ver se o técnico europeu valoriza isso, né, Fernando? Eu acho que foi bem burocrático mas providencial. Eu acho que esse é o ponto. Acho que a temporada passada ele foi meio conturbada, né? Com lesões. O próprio Middleton, que renovou, ele passou um tempo da temporada lesionado, ele voltou bem no final ali. Foi até assim, olhando o copo meio cheio, né? Foi até uma temporada de afirmação pro Holiday, né? Eu acho que ele deu um salto. Tudo bem que acaba ficando meio. Arthur já tá rindo, né? Porque já sabe o que eu vou falar, né? Ficou meio feio pro final, porque ele não conseguiu segurar o Jimmy Butler. E ele tinha a principal responsabilidade. Mas, de uma maneira geral, dentro do grupo, né? Pensando dessa maneira, acho que o Holiday realmente entra ali como o terceiro jogador. E eu acho que com a presença do Middleton ele vai ter menos responsabilidades e ele vai conseguir exercer melhor esse papel defensivo, eu acredito. E o Brook Lopes não sei se foi first team, second team, defensive, eu fiquei nessa dúvida, mas ele concorreu ao prêmio de melhor defensor. E muito se deve ao contexto que é o time do Bucks, né? Talvez em outros times ele não tivesse esse papel de defensor tão ativo, mas um time que tem Holiday, que tem Antetokounmpo, o garotão lá que é meio desleal, o Allen, ele também entrega na defesa, que ele é bem desleal, né? Meio desleal, eu tô sendo até modesto não, tô Jay poupando Crowder ele. agora, né? Jay Crowder, então, é um time defensivo. Isso me agrada, talvez por isso que eu dê tanta moral também. Mas eu vejo assim, já até comentei aqui, acho sobre isso, que manteve uma base que é uma base bem interessante, entendeu? Perderam o Devon Carter, né? Que é um Justo, cara justo. que é um cara que ajuda, Arthur. O Devon Carter ajuda. Não, Eu tava ajuda, mas feliz com o Gabe Vincent, pô. Peraí, pô. mas os caras vão olhar no vestiário e vão sentir falta dele. Talvez se ele for um cara legal, né? Se ele Não for um sei, cara você nem parece que ser um cara joga tão ali o legal também. baralho, não vai sentir falta essencialmente pelo que ele é na quadra, apesar dele ter seu papel. Fez a diferença da Então peste acho que contra o Heat ele no playoffs. fez Que o nem quê? o Gabe O quê? Vincent fez Fez a que só na diferença da final peste também. contra o Heat ele. Que nem o Gabe Vincent fez na final da NBA. Foi a mesma diferença. Exatamente, pô. Mas ele fez negativa, pô. O Devon Carter nem positivo nem Farpas, negativo, pô. farpas. Gostamos. Eu acho que outro ponto que a gente poderia trazer aqui é que Briguem, é isso. briguem. Por favor, né? O time do Bucks era muito forte, já era muito forte. É um dos times que mais venceram nas últimas 5 temporadas. Estão sempre brigando pelo melhor. Ele era o favorito entrando no playoff pra ganhar o título. Então, tipo, time forte, você só precisava ajeitar ali um pouquinho, tá ligado? E aí, nesse sentido, eu acho que eles fizeram tudo certinho. Trouxeram o Malik Beasley ainda, que é um bom jogador, vai ajudar. O Jay Crowder vai ter um tempinho ali pra se reafirmar. E eu acho que um ponto relevante a ser tocado aqui também é justamente a questão do Chris Middleton, que estava machucado, né? Era um jogador que estava voltando ali, sempre tentando voltar de lesão. Vamos ver se com a temporada mais ele volta mais certinho, agora saudável. O último ponto sobre o Holiday o Holiday é um cara que defende muito bem armadores menores do que ele. E esse é um problema, porque a gente vê jogadores sendo favorecidos em esquema. O Holiday defende muito bem, mas o técnico do Milwaukee sabia disso, que ele defendia muito melhor armadores menores que ele. Então ele botava sempre para engolir o armador adversário. E aí cria uma sensação de que ele, de repente, é um canivete suíço na É o defesa. prime do defende qualquer um, né? Exato, que nem o Aaron Gordon é, por exemplo. O Aaron Gordon defende qualquer posição, tirando armadores muito, muito rápidos, talvez. Então, não é o mesmo caso do Holiday. Ele não é tão versátil, porque ele é pequeno. Então, botou ele em cima do Jimmy Butler. O Jimmy Butler é simplesmente muito maior. O Jimmy Butler deitou pra cima dele, pô. De fato.
Tem algum comentário a mais, Arthur, sobre o Bucks, do que a gente tenha falado? Acho que não. O Bucks também está passando por mudança do técnico, né? Saiu o Budenholzer. Banderhausen. Budenholzer e quem chega agora, fiquei na dúvida. É o Nick Nurse, não. O Adrian Griffin, Confirma aí. que é Hã? jogador. Adrian Griffin, que se eu não me engano, ele era auxiliar do Darvin Ham e jogou no Milwaukee como jogador. Então Jogador tem esse contexto aí também. É bem provável que a gente veja algumas mudanças, né? É o fim de um ciclo, né? Não deixa de ser. Mas mantendo uma identidade do time, eu acho que facilita um pouco o trabalho do técnico, porque o time já consegue se entender melhor dentro de quadra. Bom, é isso. A gente também já citou aí, o Raul principalmente falou alguns jogadores que estão livres ainda, que podem fechar a qualquer momento. Então, se por um acaso tiver alguma novidade aí, a gente está atento, procurando aí para comentar, para falar. Acho que nosso quinto PaivaCast fechamos bem aí as bodas de algodão. Acho que foi o primeiro que a gente mais divergiu ali, eu gosto disso, que a gente mais teve diferenças. E mesmo assim chegamos aí num denominador comum, né, Arthur? Viva a democracia. E sem querer sair, sem querer derrubar um amiguinho. Hoje o Arthur mostrou que ele tem um controle, né? Não, Então, foi no. e se impor aí quando foi contraditar, quando a gente contradisse ele, né? Isso. Então, calma, Arthur. Calma que a gente Segura teu ímpeto aí, ô ditadorzinho. Simone, calma. Uma coisa, Fernando, bodas de madeira Madeira. ou ferro. Então esquece tudo que eu Aí- falei de bodas de algodão, é bodas de Tem que madeira. gravar tudo de novo. Cancela, corta. Bodas de madeira tá aí, Fica fechando aí a esse informação. PaivaCast, o quinto. E aqui tem informação. Fechando esse quinto PaivaCast, sempre um prazer, curte, compartilha, comenta, Sininho, que pô, tu estamos aí. Vai, Tu sempre vacila no sininho, pai. e o sininho, você nem deixou eu terminar, irmão. Nem esperou molhar o bico. E ativa o sininho, que a gente fica de olho aí em tudo que vocês postarem, comentarem. E fica por dentro aí que breve a gente vai botar mais conteúdo aí. Um detalhe legal é que no próximo, provavelmente, o Raul já vai estar num outro cenário, né? Para quem não sabe, eu e Arthur, a gente grava aqui em Maceió, né? Capital de Alagoas. O Raul grava no Rio de Janeiro. Eu sou carioca, mas ele é alagoano, vive na minha terra, eu vivo na terra dele, só que no próximo que a gente gravar, o Raul já vai estar por aqui. Felicidade grande aí pra gente, mas a gente não vai deixar de produzir nada, não. Talvez eu e Arthur apareçam um pouco mais aqui, mas acho que não, acho que a gente vai conseguir achar um padrão aí pra gente poder gravar e aí trazer outros conteúdos para vocês. Fechou? Tamo junto? Tamo junto. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Acompanha aí. Um abraço.